Vamos retornando, turminha, vamos retornando, galerinha, para a nossa aula 2, né, de 3, nossa segunda aula de hoje. E se você está chegando na aula agora, nós estamos falando sobre a disciplina de análise lógica de programação e o conteúdo são vetores, tá? O foco da aula de hoje é vetores, voltado aí para atribuição e acesso a valores com estruturas de interação. Só que, como prometido, tá? Na semana passada eu passei algumas atividades para vocês, pedi para alguns alunos enviarem as suas questões, escolhi algumas questões de alguns alunos para mostrar para a gente aprender um pouco também com os nossos colegas, certo? Então, hoje eu trouxe questões feitas por alguns de vocês, tá certo? E nós estamos analisando uma atividade que o aluno José Henrique preparou, tá bom? Se o José Henrique estiver por aí, me fala qual é o teu polo, José Henrique, porque eu não me lembro qual é a tua cidade. Coloca aqui para que eu possa divulgar para o pessoal qual é o polo aí do José Henrique, tá bom? Do aluno José Henrique. E aí, turma, nós estávamos falando sobre como é que a gente passa a inteligência, né, a lógica para o computador. Para que qualquer número, qualquer 3 números adicionados nesse programa, automaticamente o computador vai conseguir identificar qual é o maior e qual é o menor. Tá certo? Ok? E aí, galerinha, é muito importante que vocês percebam que aqui a gente está utilizando aquelas 3 estruturas que nós trabalhamos na aula anterior, certo? Ó, aqui nós estamos utilizando a primeira estrutura de comparação. A primeira estrutura de comparação é a comparação para saber se o N1 é o maior, tá bom? O N1 é o maior? Se ele for o maior, a gente já tem um retorno. Agora, se ele não for o maior, nós temos mais 2 possibilidades. Essa daqui é a comparação que pergunta se o N2 é o maior, tá? Então, ele vai comparar se o N2 é o maior. Se ele for o maior, a gente já tem a resposta. Se ele não for o maior, nós temos só uma única condição possível, que é, no caso, o N3. E observem que aqui no ELSE, ele nem faz comparação. Porque se a gente já comparou se o N1 é o maior, ele não é. Se nós já comparamos que o N2 é o maior, ele também não é, obrigatoriamente que o maior é o N3. Então, essa daqui é uma estrutura de lógica mesmo, tá? Certo? Essas 3 estruturas é para comparar qual é o número maior. Agora, as 3 estruturas de comparação de baixo, elas são para comparar qual é o menor, tá? E aí a gente tem mais uma vez a condição. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês verem a diferença. Eu tenho um if se N1, tá, for menor ou igual a N2 e N1 for menor ou igual a N3, então, se essa condição ela for verdadeira, obrigatoriamente aqui a gente tem um retorno que o menor número é o N1, tá bom? Obrigatoriamente, não tem para onde correr. Certo? Aí, se essa condição não for verdadeira, nós temos 2 opções de quem é o número menor. Nós vamos aí comparar se o N2 é o menor, né? Aqui compara o N1, se ele é o menor. Agora aqui compara se o N2 é o menor. Aí ele vai fazer as mesmas perguntas. N2 é menor ou igual a N1? E N2 é menor ou igual a N3? Aí ele vai perguntar se essa condição for verdade, então ele é o menor. E aí, galerinha, nós temos a última condição, a última pergunta, que na verdade nem tem mais comparação, né? Porque se a gente analisou se o N1 não é o menor, o N2 ele não é o menor, então obrigatoriamente
obrigatoriamente, quem é o menor número é o N3, tá? E aí eu gostei demais porque o José Henrique, ele além de colocar programação nesse print, ele colocou também a parte da execução do programa, certo? Ele aqui executou o programa que ele criou, ó. Ele executou. Então, ele digitou o número 24. Então, o N1 aqui é 24. O N2 aqui é o 268. E o N3 é o 36. E no resultado final do programa, falou o seguinte, ó, o 268 é o número maior e 24 é o número menor. Então, esse foi o resultado que o programa do José Henrique mostrou. Certo? Ok? Pronto, né? E olha aí, o pessoal de Dinocêncio fez uma pergunta interessante. Pergunta muito interessante de se perguntar, certo? Olha aí, o pessoal de Dinocêncio falou o seguinte. Caso fosse digitado 2 números iguais, o que aconteceria? Ahá! Essa daí é uma boa pergunta. É uma boa pergunta, galerinha de Dinocêncio. E essa situação que o pessoal de Dinocêncio perguntou é uma situação que acontece em todas as programações. É sempre um furo, sabe? Sempre tem um furo. E aí a gente precisa estar esperto. A gente precisa fazer algo que se chama controle de erros. Controle de erros, tá? Então, imaginem que você pediu para o usuário digitar 3 números. E aí, ele, de engraçado, ele colocou 3 números iguais. Ou 2 números iguais. O menor ou o maior número sendo igual. Será que nessa estrutura aqui, lógico, eu não vou cobrar do José Henrique isso porque eu não pedi na atividade, né? Mas se nós fôssemos criar um exercício com uma estrutura de tratamento de erros, porque isso pode acontecer, nós teríamos que ter uma condição dedicada só para identificar se os números são iguais. Então, por exemplo, nós teríamos que ter mais algumas estruturas, onde a gente compara se o N1 é igual ao N2, se o N1 é igual ao N3. E aí, depois dessa comparação, é que a gente fala, tá? Então, por exemplo, se o N1 for 5, então imaginem aqui que foi digitado assim, ó, 5, 5 e 6, por exemplo. Eita, que eu digito tanto aqui na tela que não tem nem espaço, né, para colocar. Então, ó, 5, 5 e 6, por exemplo. Nesse caso aqui, quem é o menor número? O menor número é o número 5. Tá? O maior número, no caso, é o 6. Então, teria que mostrar na tela, no final, que o menor número é o 5 e o menor número é o 6. Nesse caso aqui, iria aparecer isso? Iria aparecer o número 5 e o número 6. Porém, aqui, ele não vai mostrar que o número digitado primeiro, o número digitado por segundo são iguais. Falando, os 2 números são iguais e eles são considerados os menores números, porque são iguais. Não tem tratamento de erro. Então, para isso, nós teríamos que ter uma outra estrutura de se e else, para comparar quando os números forem iguais. Então, a gente pode colocar assim, ó, se N1 for igual a N2, ou, que aí no caso a gente poderia utilizar o ou ao invés do ir, né? Ou o N1 ele for igual ao N3, então, né? Aí a gente faz a comparação de estrutura de maior e de menor que. Essa é uma possibilidade, tá? Então, eu não cobrei aqui, por quê? Porque a gente ainda não entrou no momento da área de programação ainda, que a gente trata erros.
é um assunto avançado, tá? Estruturas de tratamento de erros é um assunto avançado, que nós veremos provavelmente, eu acredito que só em outras disciplinas de análise lógica de programação. Nós só veremos aí no futuro, tá? Então, agora, eu fico muito satisfeita se vocês conseguirem fazer pelo menos uma condição dessas, uma estrutura de condição. Estrutura de erro a gente pode fazer depois, né, quando for o momento correto. Mas dá para fazer e, na verdade, pessoal de Inocêncio, o correto é que ela seja feita. Em um programa comercial, em um programa feito por uma empresa, eles precisam criar estruturas de tratamento de erros, certo? Ah, o pessoal colocou aqui que o aluno que fez essa questão, né, que está corretíssima, está muito bem feita, foi o José Henrique do Polo de Itaueiras, tá? É o aluno de Itaueira. Então, muito bem, José Henrique. Está show de bola, certo? Muito bem, muito obrigada aí pela colaboração na aula de hoje. E aí, turma, o José Henrique, ele fez ainda a outra atividade. Eu trouxe não só uma atividade do José Henrique, eu trouxe a outra, certo? Essa atividade também que eu gostei bastante. É o seguinte, essa atividade, ele pede o nome do nadador e pede a idade da criatura de Deus, certo? Então, o José Henrique, não sendo besta, ele colocou foi o nome dele, né? Para fazer propaganda do programador, é lógico. Então, olha aqui, ele colocou o nome dele e colocou a idade dele. E o legal é porque o programa retornou automaticamente, né? Para aqueles que não sabem como as coisas funcionam, é como se fosse mágica, né? Uau, é mágica. Mas não, é matemática mesmo, matemática pura. Matemática pura. E aí, turma, o que foi que José Henrique fez? E eu achei engraçado uma coisa na atividade do José Henrique, porque eu nem pedi que fosse feito tão bonitinho desse jeito, mas ficou muito legal a estrutura do programa. Aqui ele teve o cuidado de fazer, eu vou colocar assim um ponto bem importante. Ele teve um cuidado de fazer o seguinte, olha, eu quero uma variável char, que o nome da variável é nome, e ele determinou a quantidade de caracteres que poderia ter nessa variável, tá? Isso aqui é interessante, a gente estudou algumas semanas atrás, provavelmente o José Henrique pegou alguma referência, né, em algum exemplo, alguma atividade. E isso aqui é muito legal porque a gente garante que o usuário não vai colocar um nome maior do que esse valor, certo? Que ele colocou tamanho 30, então o máximo que o nome da criatura tem que ter, pode ter 30 caracteres. Depois ele determinou a outra variável, e aquela galerinha que ontem estava com dúvidas sobre variável, olha aqui, duas variáveis sendo criadas. É assim que a gente cria uma variável. E quando o José Henrique fez isso, o que foi que aconteceu no programa? O programa criou uma caixinha lá na memória RAM do computador, com uma determinação falando, olha, essa caixinha bem aqui, ela cabe 30 letras ou 30 caracteres, tá? Porque pode ser letra, números, caracteres especiais. Aqui cabe 30 coisinhas. E o nome dessa caixinha é nome. Então, toda vez que o usuário digitar o nome de alguém, a informação vai ficar dentro dessa caixinha. Aqui foi feita uma outra variável, que é a variável idade. E aí, mais uma vez, foi criado lá na memória RAM do computador uma caixinha que ela tem a etiquetinha lá dentro. Idade, né? Falando que é a caixinha da idade. E tudo que cabe dentro da caixinha só pode ser número. Número inteiro. Tá? Então, ele teve a preocupação de colocar como inteiro. Porque ninguém utiliza. Ah, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 27 anos e 5 meses, né? 27 anos e 8 meses, por exemplo. Ninguém fala isso. A gente sempre fala, né, o número inteiro. Então, por isso que aqui a idade é int, que significa números inteiros. E aí, galerinha, depois da idade,
o José Henrique ele fez algo que eu sempre cobro de vocês. Eu sempre cobro que você passe informações necessárias para o usuário entender para que aquele programa serve. Então, olha aqui, ó. Eu pedi um programa e o José Henrique fez o seguinte, ó. Nome do nadador. Ou seja, a pessoa sabe o que ela tem que digitar aqui. É só ler a instrução. Nome do nadador. Tem que colocar o nome. Aí a pessoa vai, digita o nome dela e aquele nome vai ficar guardadinho dentro da minha variável. A variável nome. Aí, mais uma vez, nós fazemos de novo o quê? Digite a idade, né? Idade do nadador. Aí, no caso, essa idade, ela vai ser armazenada dentro aqui, ó. Tá bom? Aqui dentro dessa variável. Depois que você pegou esses dois dados, pessoal, aí é só sucesso. Conseguiu pegar esses dois dados estão armazenados na memória RAM do computador? Tchau! Tchau! Agora é só fazer if else, é só utilizar a matemática ao nosso favor. Aí a primeira coisa que eu observei também nessa questão, que eu gostei bastante, vou até circular com outra cor, é que eu não pedi para fazer isso, né? Eu dei só uma dica, dei só uma sugestão, mas ele criou aqui. Olha aqui o que foi que eu achei legal. Vou até voltar aqui na questão, só para mostrar para vocês, rapidinho. Aqui está falando que a classificação é a partir de 5 anos de idade, de 5 a 7 anos. E se alguém com 3 anos quisesse se cadastrar, ia ser liberado para ele nadar nessa competição? Não, ele não poderia competir. Então, qualquer pessoa que tivesse a idade menor do que 5, ela precisaria esperar mais um tempinho para voltar para competir. Não seria a data correta ainda para ela competir, tá certo? Então, turminha, aqui, o que eu achei interessante foi porque o José Henrique ele fez uma condição de tratamento de erros. Isso daqui, ó, é uma condição que trata um erro do programa, que trata um erro do próprio enunciado. Ele já fez aqui, no caso, tá, uma observação de um erro que teve no enunciado, que é uma falha, né, um furo. E ele fez o seguinte, ele fez uma comparação. Se a idade digitada ela for maior ou igual a 4, vai aparecer uma mensagem para o nadador. Não é aceito menores de 5 anos. Olha aí. Então, qualquer pessoa que tiver uma idade menor do que a idade limite permitida, vai aparecer aqui essa frase. E isso aqui é tratamento de erros, tá? Isso aqui é um exemplo claro de um tratamento de erros. Tratamento. E antes de eu ensinar, o José Henrique utilizou um tratamento de erros. Muito bom. Tratamento de erros. Bem legal. Depois que ele teve esse cuidado de tratar esse furo aí que tinha no programa, o que foi que aconteceu? Ele começou a analisar as categorias. E aí ele fez o quê? Se a idade digitada for maior ou igual a 5, ou seja, compara a partir de 5 anos, e a idade da criatura tiver entre, né, números menores ou iguais a 7, ou seja, aqui ele só vai considerar 5, 6 e 7, tá? Por conta da comparação. Testem aí para ver se isso daí é verdade, né? Observem aí, leiam essa comparação. Idade é maior ou igual a 5 e menor ou igual a 7. Essa condição aí está corretíssima, certo? Corretíssima. E aí, no caso, se isso aí for verdade, então vai aparecer para o usuário o quê? Vai aparecer o seguinte, o nadador e vai aparecer o nome do nadador, é da categoria infantil A. Certo? Então, aqui, pessoal, vai mostrar o nome do nadador e vai mostrar qual é a categoria que ele pertence.
Se essa condição ela não for verdadeira, aí é que vem para a próxima condição, tá? Só se ela for falsa é que vai para a próxima, que no caso é essa de baixo que eu estou circulando até com verde. E aí ele vai fazer a próxima pergunta. Ele vai fazer a próxima comparação. Olha aqui o que ele faz. Ele pergunta assim, idade é maior ou igual a 8 e menor ou igual a 10? Ou seja, ele vai considerar 8, 9 e 10. Ele vai considerar 8, 9 e 10 como verdade para essa comparação. Então, qualquer criatura que tiver 8, 9 ou 10 anos de idade, elas serão classificadas no infantil B. Tá corretíssimo. Perfeito. Se essa condição também não for verdadeira, né? Ele comparou essa primeira, não deu certo. Ele comparou essa segunda, não deu certo, ele vem para a terceira. E olha o que ele vai fazer. Ele vai fazer mais uma pergunta. Mais uma pergunta será feita. Se a idade for maior ou igual a 11 e menor ou igual a 13, ou seja, 11, 12 e 13, essa criaturinha aqui, essas criaturas que estiverem nessa condição, elas serão classificadas no juvenil A. E aí não para por aí, certo? Então, se a primeira não foi satisfatória, se a segunda não foi satisfatória, se a terceira não foi satisfatória, nós vamos aí para a quarta categoria. Aí, mais uma vez, tudo de novo. Se compara. Percebam que aqui, se você fez a primeira condição, é só você mudar os valores e mudar a categoria. O resto tudo é igual. Então, turma, se você aprende a fazer uma estrutura dessas, você aprende a fazer qualquer estrutura de comparação. Tá bom? Então, olha aqui, idade. Idade... certo? Idade. Se a idade for maior ou igual a 14 e menor ou igual a 17, então aqui no caso é 14, 15, 16 e 17. Olha aí. E 17. Tá? Ela será da categoria juvenil. E aí, mais uma vez, não sei nem se ele se tocou disso, né, o José Henrique, mas ele fez uma condição que, mais uma vez, tratou um outro erro que tinha no programa. Tinha um outro erro no enunciado, que é próprio do enunciado, que isso daqui é papel do programador mesmo às vezes o cliente passando informação, que está tendo um desfalque aí de informação, o programador ele tem que ter a atenção de encontrar os erros, tá? Isso aqui foi muito bem feito. Eu não disse para vocês que tinha um problema na parte dos 18 anos, né? Os nadadores que tivessem 18 anos, de acordo com o enunciado, não tinham nem categoria. Mas olha aqui o que foi feito. Se o aluno, ou se o nadador, no caso, se ele não estivesse na categoria de tratamento de erros, ou seja, se ele fosse menor ou igual a 4 anos, se ele não estivesse na infantil A, se ele não estivesse na infantil B, se ele não estivesse na juvenil A, nem na juvenil B, olha o que foi que o programa fez. Obrigatoriamente, todas as pessoas que não estivessem em nenhuma das categorias acima, todas elas seriam adicionadas na categoria de adulto. Então, desse jeito, eu consegui, né? No caso, eu não, o José Henrique. O José Henrique conseguiu fazer um programa que aceitasse idades a partir, né? No caso, idades a partir de 18 anos, né? De 18 anos até... E aí não tem
não tem condição de parada, né? Pode ser qualquer idade, né? Vai que o vozinho de 99 anos ainda tem gás de participar de um campeonato de natação. A gente não pode determinar aí quem pode e quem não pode. Se tem saúde, pode nadar, né? Então, tá liberado. Então, aqui, pessoal, nesse exemplo, foi feito 2 tratamentos de erros, tá? 2 tratamentos de erros. Primeiro, o da idade menor e da idade maior, certo? Então, com esse exemplo aqui, a gente conseguiu observar mais uma forma de estruturar todas essas condições, certo? E aqui, galerinha, eu estou trazendo uma atividade que não fui eu que criei, tá? Esse aqui foi um exercício que eu passei, eu não respondi esse exercício, eu deixei aí uma semana e nós estamos analisando uma resposta de um aluno, do José Henrique, ok? E aqui eu trouxe, por exemplo, o exercício da aluna Liliane. E aí, se a Liliane estiver por aí, se ela puder falar de qual é o polo, certo? De qual é, no caso, a cidade, a região que ela faz parte. A aluna Liliane, que me enviou a atividade, também você pode falar aqui, certo? Nesse caso, eu estou trazendo a mesma atividade que nós conversamos sobre a parte aí a mesma atividade anterior que eu acabei de explicar do aluno José Henrique, certo? E aqui, turma, o objetivo é que vocês compartilhem mesmo conhecimento, tá? Compartilhar conhecimento não é proibido. Na verdade, compartilhar conhecimento é importante. Porque, às vezes, um colega ajuda o outro e eles aprendem juntos, né? Se vocês compartilharem, se vocês tiverem esse costume de compartilhar informações, conhecimentos, atividades que foram passadas, todo mundo ganha. E se eu falar para vocês que quem compartilha é quem que ganha mais? Porque quando a gente faz e a gente ensina o outro, a gente aprende 2 vezes mais, tá? E aí, turminha, aqui nós temos a mesma estrutura, certo? O mesmo exercício, a mesma atividade. E aqui, no caso, nós temos a mesma estrutura de verificação. Só que, no caso, por exemplo, aqui, eu acredito que deve ter sido o tradutor, né? Aqui, no caso, é ScanF, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Aqui é a estrutura ScanF. Vou digitar aqui direitinho. ScanF. Então, a única coisa que precisa ser mudada aqui é a parte do ScanF, tá? Que é o mesmo, tem que ser igual à linha 11. Então, vou até colocar aqui da melhor forma. Deixa eu ver. Então, a linha 9 e a linha 11, elas precisam ter a mesma estrutura, tá? A sintaxe, certo? Então, acredito que na hora de digitar deva ter, de alguma forma, o tradutor, algo do tipo, deve ter mudado as informações, certo? Então, aqui, no exemplo que a Liliane fez, ele tem a mesma estrutura lógica, tá? Igual não está, mas ele tem a mesma estrutura lógica, tá bom? E aqui é importante. Aqui, na linguagem C, a gente não utiliza o se, nós utilizamos o if, certo? Então, o if, ele é da linguagem C. Vou colocar aqui. Linguagem C, tá? E aqui, no caso do Portugal é como a gente escreve o se, tá bom? Então, nós já estudamos Portugal e agora nós estamos estudando linguagem C. Se não, é o else, tá bom? E aqui, no Portugal é que a gente escreve se não, tá? Então, eu percebi também que muitos de vocês, em algumas partes da programação, ao invés de vocês estarem digitando, escrevendo na sintaxe da linguagem C, vocês estavam escrevendo na sintaxe do Portugal, tá bom? Mas assim, como o Portugal foi a primeira linguagem que vocês aprenderam, a mesma estrutura, está muito recente ainda,
às vezes a gente pode se confundir sim, tá bom? Mas a lógica de programação, ela está corretíssima, tá? Tá muito bem feita, tá corretíssima, ok? Como eu já expliquei a lógica, como eu já mostrei a lógica, que é essa parte da sintaxe, eu não vou repetir novamente porque ela é igual, porque a lógica de resolução desse problema, ela é a mesma, tá? Com as mesmas estruturas de comparação, tá bom? Ok? Mas aí a aluna Liliane está de parabéns também. E aqui também ainda é a atividade da Liliane, certo? Só que aqui eu consegui colocar um pouquinho maior. Então, quem não conseguiu visualizar muito bem a parte do José Henrique, vocês podem aí observar a da Liliane, que eu consegui colocar aí um pouquinho maior na tela, certo? Aqui é a atividade 1. Atividade 1, certo? E aqui, pessoal, ela tem a mesma estrutura lógica, a mesma. Eu tenho 3 variáveis, as 3 são do tipo inteiro. Não vou riscar tanto não, porque pode ficar ruim depois para vocês escreverem corretamente, tá? Então, aqui nós temos 3 variáveis. Aqui eu estou informando para o usuário o que ele tem que fazer. O que ele tem que fazer. Aqui eu tenho o primeiro printf, certo? Pedindo o primeiro número, pedindo o segundo número, pedindo o terceiro número. E aqui eu tenho as estruturas de comparação, que no caso aqui é que eu faço a inteligência do meu programa, tá? É as mesmas estruturas, tá? Aqui embaixo tinha um if que quase não deu para aparecer, mas eu mostrei ele aqui em cima, viu? Ó, tá? Então eu repeti ele aqui em cima. O que não deu para ver, eu coloquei aqui também na outra parte do programa. Então ele funciona igual. Aquela mesma lógica mostrada anteriormente é a mesma lógica que está sendo mostrada aí para vocês, certo? E aqui, para aqueles que ainda não utilizaram o programa, se você clicar em Room, você vai ter essa telinha aqui que você vai ter a opção de escrever os seus códigos e escrever as suas instruções, tá certo? Deixa eu mostrar aqui a outra parte. E aí, galerinha, nós vamos aqui voltar, né, aos nossos vetores, tá? Então, de já gostaria de agradecer todos os alunos por compartilharem. Nas próximas atividades, eu espero receber, né, de outros alunos. Vou colocar atividades de alunos diferentes ou não, né? Posso continuar colocando o da Liliane, o da Carmilene, o do José Henrique, mas também vou colocar de outros alunos, certo? E aí, turminha, eu falei que eu vou fazer um ranking, tá? Até agora, por exemplo, foi o pessoal de Taueira, né? O pessoal de Taueira aí tá na frente. Então, vamos aí correr atrás do tempo perdido, meu povo. Vamos lá. Tem muitos polos que compartilham que toda aula estão aqui, ó, respondendo tudo. Tudo. Então, professores mediadores, se seus alunos fizeram um código, ou no celular, ou no caderno, vocês podem, né, tirar a foto, colocar lá no grupo, tá certo? Coloquem também, tirem fotos da turma, coloquem aí no grupo. E aí, de já, eu quero conhecer esses alunos, né? Mandem fotos depois das celebridades, viu? Que estão nos ajudando aqui a assistir a aula, a participar da aula, fazer a aula acontecer. Quero também conhecer vocês. Só vocês que me conhecem, né? Aí vai que um dia vocês passam por mim, vocês falem comigo e eu acho que é um paparazzi, certo? Aí eu nem vou saber que são os alunos conversando comigo, tá? Então, olha, vocês depois se apresentem para mim. E aí, turminha, aqui nós vamos retomar ao assunto de vetores. Esse slide eu trouxe só para retomar para vocês, mas essa parte a gente já conversou bastante ontem. Os vetores, eles também, né, chamados de array, tá? Então, se você enxergar e olhar em qualquer material na internet, livro, que você olhar e falar, não estou encontrando vetores. Tem alguma coisa errada que não está certa, né? A professora inventou um conteúdo que não tem vetores não, só tem array. É porque array é a mesma coisa que vetor, tá? Em alguns locais
Em alguns lugares, sites, livros, vocês podem encontrar essas duas termologias. Então, o vetor ele é uma variável, mas ele é composto de diversos espaços. Então, não tem forma melhor de explicar o que é um vetor do que essa imagem, do que essa figura que eu vou mostrar para vocês aqui. Não vou usar o amarelo, que o amarelo eu acho que quase vocês não conseguem enxergar aí. Então, eu vou usar o roxinho, ou o lilás, ou púrpura, não sei. Cada um que enxerga, né, consegue enxergar uma cor específica. Eu acho que isso aqui é roxo. Então, isso daqui é uma imagem que não tem como explicar de uma forma visual, de uma forma melhor o que é um vetor do que isso aqui. Parece uma minhoquinha, mas não é uma minhoquinha, né? É um local que ele é dividido em quadradinhos e cada quadradinho desses é uma caixinha. Vou colocar aqui, vou escrever bem bonitinho para vocês não esquecerem mais o que é um vetor. Pelo amor de Deus, meu povo. Não esqueçam mais o que é um vetor. Não deixem a professora de vocês triste. E esse vetor, ele é organizado. As coisas aqui, tudo na parte da programação é muito organizado. E cada um desses quadradinhos possui um endereço. E a gente consegue determinar um vetor pelo índice, tá? Se chama de índice o endereço. Então, esse aqui é o 0, sempre começa com o 0, é obrigatório, tá? Aí nós temos o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, aqui eu tenho um vetor de 10 posições. Professora, como é 10 se só tem 9? Porque começa com o 0, tá? Então, são 10 posições. Todos esses vetores, né? Todas essas caixinhas, na verdade, elas fazem parte de um único vetor. O vetor é essa parte grandona. Vou até colocar de outra cor. O vetor é tudo isso aqui que eu estou circulando. E daqui de hoje, meu povo, não é para ninguém sair com dúvida do que é um vetor mais não, viu? Que depois a gente vai passar para um assunto que se chama matriz. Não é matrix, né? É uma matriz. E aí, matriz, só dá para entender matriz se vocês já souberem vetor. Certo? Então, olha aí, isso tudo que eu circulei de azul é um vetor. Só que esse vetor ele é dividido em partezinhas pequenininhas, né? Cada quadradinho desses é um espaço. Aí, turminha, esse vetor ele pode ter um nome. Então, eu vou colocar o nome desse vetor de idade. Para não colocar nome de novo, né? Nome de nome, idade. Então, o nome desse vetor é idade. Tá certo? E aí, galerinha, o que que acontece? A idade pode ser número inteiro, só e somente só. Eu não posso determinar uma idade por letras ou por um número que seja com casas decimais. Eu não utilizo isso para determinar um número, uma idade. Então, obrigatoriamente, esse vetor ele tem que ser de inteiro. Um número inteiro. E a gente determina que é um inteiro através da palavra int, tá bom? Aí, galerinha, imaginem que os alunos aí o pessoal lá de Inocêncio falou, eu quero criar um vetor para colocar a idade dos meus alunos. Então, cada quadradinho desses vai armazenar a idade de uma pessoa. Então, alguns colocam 16, né? Vocês estão aí nessa média aí de idade, vou colocar 17. Pode ser que alguém tenha 15, não sei. Então, vou colocar aqui várias idades, entre essas idades que eu falei aqui. 17, 18, 19, não sei. Vou colocar aqui. Não sei a idade de vocês ao certo. Vou pegar em comparação do José Henrique. Então, imaginem que aqui, dentro de um vetor de idade, ao invés de armazenar só uma informação, agora eu consigo armazenar várias, de várias pessoas diferentes.
E além de armazenar, eu consigo também mostrar individualmente também. Então, eu posso falar, eu quero ver a idade que está armazenada lá no índice 5. Então, eu falo assim, olha, eu quero visualizar o vetor idade que está no índice 5. Certo? Qual é a informação que vai aparecer na tela para mim? Vai aparecer exatamente essa informação que está guardadinha aqui dentro. Ó. Vai aparecer o número 18 para mim. Porque quem está armazenado na caixinha de índice 5, de número 5, é o 18. Então, aqui a gente precisa ter bastante atenção, certo? Para não se confundir o valor do índice com o valor armazenado na caixa. Ok? Então, uma vez que as variáveis têm o mesmo nome, o que as distingue é o índice, que referencia sua localização dentro da estrutura. Então, foi exatamente o que aconteceu aqui com a idade do índice 5. Quem está armazenado em índice 5 é a idade de número 18, tá bom? E aí, para aqueles que não estão lembrando, essa é a sintaxe, é a forma correta de se definir um vetor. Eu obrigatoriamente preciso colocar o tipo dele primeiro, obrigatoriamente. Então, eu coloco o int, coloco o nome idade e coloco o tamanho, que no caso lá do exemplo que eu mostrei para vocês anteriormente, era 10. Então, essa daqui seria a forma correta de colocar, de declarar um vetor de 10 posições. Olha aí. O tipo é o formato que o dado vai armazenar, o nome é para diferenciar um vetor de outro e o tamanho é para definir a quantidade de valores que terão aí dentro daquele vetor. Aqui eu trouxe para vocês o mesmo exemplo que eu mostrei ontem, só para vocês relembrarem, para depois vocês falarem, não me lembro mais. Aqui é a comparação entre a declaração de um pseudocódigo e da linguagem C, tá bom? Lembrando que o nosso foco é essa daqui, linguagem C. É desse jeito que a gente tem que colocar nos nossos exercícios, tá bom? A gente precisa começar a esquecer um pouquinho o pseudocódigo. Pseudocódigo ficou para trás. Pseudocódigo é coisa de neném bestinha, né? Como o povo fala. De baby. De babies. Certo? O pessoal está falando aqui que os alunos têm entre aí 15 e 16 anos. Tá? Eu acho que vocês estão aprendendo cedo. O povo que está desesperado, porque tem gente aí que está desesperado. Certo? Tem gente que fofoca de vocês, sabe? Para mim, vocês acham que vocês estão longe de mim, que vocês estão lá em vários lugares da região, vocês acham que eu não sei o que está acontecendo na sala de aula. Mas eu tenho paparazzi de vocês em todos os lugares. Eu sei como é que vocês estão. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Turma, eu tinha a mesma dificuldade. Na verdade, eu acho que eu tinha mais dificuldade do que vocês. Tô achando que tem muita gente que está pegando rápido esses assuntos de verdade mesmo. No primeiro módulo, já estão conseguindo pegar bastante coisa. Isso aqui, para mim, no primeiro ano do meu curso técnico, quando eu fiz curso técnico, que eu aprendi... Olha, eu demorei para aprender o que era uma variável. Vocês não têm noção. Pense numa criatura que bateu cabeça para aprender o que era uma variável. Fui eu. Tipo de dado, meu Deus do céu. E ainda era no Portugal, não era nem linguagem, não. Eu demorei, bati cabeça. Chorava. Vocês não tinham noção. E aí, turma, eu tô falando isso para vocês porque não é para vocês se desanimarem. Não é para se desanimar, não. Tá? A estrada está começando agora, viu? E saibam
que em qualquer área que vocês forem, qualquer área nova de atuação, não importa se vocês estivessem, por exemplo, em outro curso técnico, teriam matérias desafiadoras da mesma forma ou até pior para vocês. Porque a área de conhecimento, uma área específica, é comum a gente não saber várias coisas. Se o foco é esse, a gente está no curso técnico para aprender uma nova área, uma ciência, vocês estão aprendendo uma nova ciência, pessoal. Isso aqui é ciência da computação. E tenham calma e paciência com vocês também, tá bom? Porque eu tenho. Eu acho que vocês estão muito avançados, de verdade, né? E quando eu passei aquele desafio, eu achava que talvez nenhum aluno pudesse responder, pensando assim, comparando vocês comigo, né? Mas eu acho que vocês estão muito mais avançados do que eu no tempo que eu fiz curso técnico de informática. Eu apanhei, pessoal, mas eu apanhei no início. Vocês aí, no primeiro módulo, já estão, né? Muitos de vocês. Eu acho que os alunos que estão tendo mais dificuldade, até agora, pelo relato dos professores mediadores, são aqueles que não assistiram às aulas anteriores. Aí realmente tem dificuldade. Porque a gente já tá quase numa maratona, né? A gente começou se levantando, dando os primeiros passinhos, fazendo aí algoritmo de ir de casa para a escola, passo a passo de como fazer uma receita de bolo para a gente entender. E agora nós já estamos aí em vetores. A gente avançou muito, turma. Então, vocês precisam aí começar a estudar, tá bom? Pessoal aí que ainda não assistiu às aulas anteriores, ainda dá tempo, dá super tempo ainda. Super tempo, super. Tá? Não se desesperem, não se desmotivem, dá tempo. Vocês agora que estão no primeiro módulo, vocês agora que estão começando. Eu acho que vocês estão pegando muito rápido, comparado comigo. Porque eu já chorei muito para aprender o que era uma variável. Se eu aprendi, eu que sou eu, com todas as minhas dificuldades, eu aprendi. Imaginem vocês aí, que já cresceram aí no mundo tecnológico. Já cresceram aí sabendo que era um computador. Porque quando eu vi um computador a primeira vez na minha frente, eu me espantei, que eu não sabia nem o que era. E aí, onde estou? Então, vocês têm todo o potencial e capacidade. Então, não se desmotivem. Ainda dá tempo de correr atrás do que vocês não aprenderam, tá bom? Então, turminha, mais uma vez eu trouxe para vocês aqui a declaração de variáveis. Variáveis não, declaração de um vetor. O vetor, a gente define ele tanto pelo tamanho. Então, imagine, eu posso definir assim, ó, int, um vetor de números. Eu posso definir ele assim, ó. Eu quero que ele tenha 4 posições. Eu posso definir ele assim. Na verdade, isso aqui é o mais normal, tá? Isso aí é o mais normal. Porém, galerinha, pode ser que aconteçam exemplos que vocês vejam na internet, nos livros, desse jeito. Aí vocês vão falar, a professora Amanda não ensinou desse jeito. O que está acontecendo agora? Galerinha, nós podemos definir já o tamanho máximo que o meu vetor terá, ou eu posso definir já os próprios valores que o meu vetor receberá. Esse exemplo aqui de cima, ele mostra isso. A pessoa que criou esse exemplo aqui, ela já determinou quais são os valores. E quando ela determina os valores, obrigatoriamente ela já está determinando o tamanho dele. Então, por isso que essa forma aqui é perigosa, né? É o que eu não indico. Eu não indico tanto, só se você realmente tiver muita certeza do tamanho que você quer que o seu vetor tenha. Mas é melhor que você faça por esse modelo. Aqui eu só estou dando outro tipo de formato, tá? Caso vocês vejam, vocês não fiquem boiando sem saber o que é isso aqui. Isso aqui também é um vetor, viu? Mas utilizem o modelo que eu ensinei mesmo. E aí, pessoal, eu vou passar aqui e eu trouxe para vocês esse exemplo. E aí, esse exemplo, nós vamos discutir sobre ele já já.
E de já eu quero que vocês olhem com muito amor e carinho para esse exemplo. E vocês tentem, da forma de vocês, o que vocês acham que vai aparecer na tela, né? Então imaginem, eu vou criar aqui uma tela de output e eu vou começar a falar com vocês só através de termos técnicos também, para vocês se acostumarem, tá? No mundo da computação existe uma termologia para tudo e a gente precisa aprender essa termologia. Output é a saída de dados, é como os dados saem para o usuário, como os dados aparecem para o usuário. Então, por exemplo, se vocês estão assistindo agora essa apresentação, essa aula através do YouTube, né, vocês estão vendo através da tela de um dispositivo de saída de dados. Isso aí é um output de um programa, tá? Provavelmente um output aí do sistema operacional, do programa YouTube que vocês estejam assistindo, por exemplo. Então, o output é a forma que é mostrado como saída para o usuário. Saída de dados. Então, imagine que essa daqui é minha tela de output, tá? E aqui que vai ser mostrado o que esse programa faz. Eu quero que vocês me ajudem, tá? Daqui a pouco nós teremos a nossa próxima aula. Depois do intervalinho, eu quero que vocês me ajudem. E aí, de já, eu quero que vocês observem que aqui, além de uma biblioteca, eu tenho duas. Eu tenho a Conio.h, tá certo? Galerinha, eu já conversei com vocês que essas bibliotecas, elas são importantes porque elas são maletas, elas são malinhas, né? Malas de viagem. Imaginem malas de viagem, que para cada tipo de viagem que você faz, para cada local que você vai diferente, você leva coisas diferentes. Então, imaginem aí que tem uma maletinha que tenha todas as roupas e objetos para você ir para fazer uma viagem para um local de praia. Tem uma outra maleta aí para você fazer uma viagem para o local de frio. Então, as suas roupas de frio estão na maleta de frio. As suas roupas de praia estão na maleta de praia. Cada uma tem as suas coisas, seus adereços, certo? As bibliotecas, elas são como maletinhas. Só que elas são maletas de funções, elas têm recursos lá dentro. Então, nós temos a biblioteca, no caso, que é a maleta, include stdio.h. Dentro dela existe a função printf, ou seja, você só pode usar printf se você tiver com a maleta, né? Com a maletinha de viagem, include stdio.h. Se você não estiver com ela, você não usa o printf. Você não usa o scanf, você não usa a função man. Então, essas bibliotecas, elas são importantes. Sem elas, você não utiliza os recursos necessários para você fazer o seu programa. E aí, turma, aqui na linha 3, nós temos o int main void, né? Nós temos a int main, que é a função principal. A função que não pode faltar em nenhum programa C. Sem ela, nada funciona. Ela é a principal, é ela que chama tudo. Ok? E aí ela tem essa sintaxe que a gente... Isso aqui já é pedra cantada, né? Isso aqui já é pedra cantada para vocês. Na linha 8, na linha 5... Na linha 5 eu tenho aqui o meu vetor. E olha aqui como é que esse vetor está declarado. Ele foi declarado como float. E aí os alunos, né, que provavelmente não assistiram ainda a aula de tipo de dados, float é um tipo de dado. Float significa que ali vai ter, terá no caso, informações com números que tenham casas decimais, tá? Que pode ser que tenha números com casas decimais. Então, se um vetor é do tipo float, ele pode ter o número 1, número 0, número -1, mas ele pode ter o número 1,5, 10,5, 1000,5, 1 bilhão,10,
qualquer número inteiro mais os números decimais, tá bom? Mais os números aí com casas decimais. Então, esse aí é o float. Lá no algoritmo que nós estudávamos, ele tinha como nome Portugal. Lá no Portugal, ele tinha como nome real. Sabe lá na matemática, que a tia de matemática ensina para vocês? Os números inteiros, os números reais, certo? O float são os números reais, tá bom? Galerinha, nós teremos o nosso tempinho agora, tá? Para vocês tomarem uma aguinha. E daqui a pouco nós iremos retornar para a parte 3 de 3 da aula de hoje. E nós daremos continuidade nesse desafio. E eu quero a ajuda de vocês, tá bom? Até já já!